Você está vendo VitaCast Shorts, o novo quadro do VitaCast que você já conhece, compacto, interativo e dinâmico para se encaixar na sua rotina. Fala pessoal, mais um VitaCast Shorts começando. Eu sou a Lucila Sentinon, Nutri e apresentadora oficial da VitaFor, e eu estou aqui com uma convidada muito especial que é especialista no assunto. Andréia Aragão, nutricionista clínica e especialista em saúde da mulher. Andréia, seja muito bem-vinda ao nosso quadro. Obrigada, prazer imenso estar aqui com vocês. Primeira vez no nosso VitaCast Shorts, Primeira correto? vez aqui, correto. E Andréia, hoje nós iremos falar de um tema que eu sei que é dúvida de muita gente, inclusive da minha mãe. Esse episódio eu tenho certeza que ela não vai perder, quando o assunto é menopausa. Vamos começar do começo. Como que a nutrição pode auxiliar a mulher na menopausa? Eu acho que a nutrição ela tem um papel fundamental nesse processo, né? Eu estou vivendo essa fase da melhor maneira possível. Tem como viver bem nessa Tem fase? como viver bem nessa fase, sim. Né? A gente tem alguns cuidados alimentares que são importantes, algumas mudanças. Claro que quando a mulher já se cuida antes, isso é maravilhoso, né? Mas quando ela chega e se depara com aquele monte de sintomas, existe hoje vários alimentos e a suplementação coadjuvante que ela pode diminuir, né? Libido, aumentar a libido, melhorar o humor, aqueles fogachos, né? Os calores que as mulheres tendem a reclamar muito. Né? Vários sintomas podem ser melhorados com a alimentação e a suplementação. Então, a menopausa eu consigo, de fato, quando eu percebo o início dos sintomas, que ele pode ser marcado mais ou menos em que idade? Sei que varia muito, Isso, né? mas geralmente na mulher brasileira, nos 45 anos, ela já começa uma fase que a gente chama pré-menopausa, que a gente chama de climatério, que é a mesma coisa. Então ela já começa a dizer assim, eu não estou dormindo muito bem, eu estou mais irritada, eu acordo de noite com os calorões. Então esses sintomas já começam aí, mas ela continua menstruando. Mas tem que estar atenta, porque é aí que a gente começa a agir. E nessa fase eu já consigo atuar de uma forma talvez preventiva, é isso? Isso. Já para tratar alguns sintomas que ela começa e para evitar que eles se agravem. Então, aquela perda de massa muscular que acontece, né? O aumento de gordura abdominal. Acontece. Dormi e acordei com barriga. As mulheres tendem a falar isso, né? De uma forma mais, né? Então, a gente tem que ter esses cuidados, né? Começou a sentir alguma coisa diferente, já é hora de agir. E assim, existe algum tipo, eu sei que assim, não exclusivo, mas algum grupo de alimentos ou alguns alimentos que eu posso introduzir nesse período, até do pré-menopausa, para ajudar a reduzir essas sintomatologias que você falou do fogacho, até mesmo desse calorão, desse cansaço. Cansaço. Insônia é um quadro que assim é clássico, né? É clássico. E assim, eu digo que a alimentação já começa assim. A gente começa com a alimentação, né? A gente tem os fitoestrógenos, né? Aqueles alimentos com isoflavona e as lignanas, linhaça. Traduz, Andréia, para o pessoal de casa. Linhaça, soja orgânica, tofu, grão de bico. Todo dia um pouquinho? Todos os dias. O ideal é que a gente consuma todos os dias e não numa refeição única. A gente distribua durante o dia esses alimentos fontes de fitoestrógeno, que eles ajudam, como se fosse o estrogênio está caindo nesse momento, né? Sim. Então, o fitoestrógeno ele vem como se fosse para ajudar a estabilizar isso aí, tá? Então, eu digo que esses alimentos a gente deve incluir várias vezes ao dia, não só numa única refeição, e pelo menos uns 2, 3 meses seguidos, para começar a ver os resultados surgirem, tá? Quando a gente está falando da alimentação. É aumentar o consumo de água, e a gente vai tirar a gordura saturada, alimentos, carboidratos integrais, com baixo índice glicêmico, ou seja, farinha integral, né? Os grãos integrais, arroz integral. Dessa mudança dia aí. É uma mudança, então, constante, diária. Isso. Então, não adianta só fazer um dia, tá, pessoal? E depois parar, correto? Não. Tem que ser constante e comer várias vezes ao dia esses alimentos que a gente está falando aqui. E você, né, doutora, falou que tá entrando nesse quadro. O que você acha que mais marcou? O que surtiu mais diferença para você nessas sintomatologias? Olha, na prática. Para ser bem sincera, eu sempre fui uma pessoa que fiz atividade física a vida toda. Maravilha. E que sempre tive cuidado com a alimentação. Então, quando eu comecei a perceber falhas na menstruação, vinha um mês, o outro faltava. Tem gente que vem, menstrua 5 dias, começa a ficar só 2 dias.
Isso já são sintomas. Já começou ali a... Climatério, já Sim. está tendo alteração. Então, eu já comecei aí a fazer mudanças mais específicas. Pensar em suplementos mais voltados, né, para os sintomas que eu poderia vir a ter. Entendeu? Então, eu já fui acrescentando aí. E você tocou agora num ponto muito importante. Quando eu penso em suplementos, eu sei que hoje temos vários suplementos que Isso. são excelentes recursos, mas quando eu penso em menopausa, eu sei que muitas pessoas, até dei o exemplo aqui da minha mãe, ficam ainda em dúvida o que eu começo a fazer. Exemplo, tem até o caso aqui do Boraprim, que é algo que eu Perfeito, indiquei para minha mãe, né, como nutricionista. Ela já viu muitos resultados, óleo de borragem. Por que eles ajudam a reduzir esses sintomas? O óleo de borracha e o óleo de prímula, né? Eles são Maravilhoso. excelentes. Eles têm o ácido linoleico e o gama-linoleico, que verdade. melhora muito os fogachos, o humor. Tá? Então, é fantástico. Então, é um dos que eu já comecei a tomar e indico muito hoje para meus pacientes. Digamos que se for para escolher um, ele seria o carro-chefe número 1. Então, ó, se você escolher Tá? um aqui na menopausa, tanto quem está entrando no pré-menopausa, até quem está Exatamente. passando por isso, para reduzir esses sintomas, bora Prim. Mas se eu fosse escolher uns 3 aí, Andréia? Vamos lá. Então, além do Boraprim, eu gosto muito de indicar para as mulheres a creatina. A creatina, que é a creapura, a creatina, porque lembra que nessa fase, a creatina ela vem tanto para ajudar na manutenção, preservação da massa muscular, mas ela vem também para ajudar no cognitivo, né? Então, assim, ela é excelente também, sabe? E Eu agora acho a que... dúvida, né? Até desculpa te interromper, mas creatina, eu sei que o pessoal de casa vai perguntar, não é só para quem treina? Não. Muito pelo contrário, né? Quebra isso, tá? Mito ali, né? Um xizinho. Né? A creatina não é só para quem treina, tá? Todas as mulheres, quando a gente fala de saúde da mulher, 40 mais, creatina é também um carro-chefe que a gente começa a utilizar. Lembre que no processo de envelhecimento, a gente tem diminuição de massa muscular de forma fisiológica. E com a queda do estrogênio que cai, a perda de massa muscular é mais intensa. Então, quando eu falo da massa muscular, eu não estou falando só de ficar saradona, eu estou falando de massa muscular para ter autonomia na velhice, para poder me levantar, para poder andar. Carregar os netinhos, poder limpar a casa, fazer com qualidade de vida, né, Andréia? Exatamente. Então, a creatina também é outro suplemento bem interessante nessa fase. E outro suplemento, mais um. Vamos falar da novidade, né? Pode Do lançamento, ser, eu com acho, né? A gente certeza. tem, né? Tem o ômega, que é anti-inflamatório, tem a coenzima Q10. Probiótico também pode me cansaço, ajudar na sabe? menopausa? Pode. Muitas mulheres na menopausa, eu não sei você aí, tem muitas infecções de repetição, Acontece. né? Baixa imunidade, tem infecções de repetição Acho que é urinária. algo correlacionado, né, Isso, Andréia? infecção urinária de repetição, ou candidíase, pelo É estresse da verdade. fase. Então, né, E tudo junta, né? Menina do céu. o Ciforte Femme, né, ele veio aí com Exatamente. cranberry, né, e com Inclusive, ó, lactobacillus. tá aqui sim, For Fame, É. nosso lançamento. Ele veio, né, com cranberry, que a gente usa Assim, muito já associado com 11 bilhões probióticos. aqui de micro-organismos Isso. vivos. Então pode associar aqui, ó, o combo da Andrea, Creafor, Sinfarfeme e também temos o Boraprim para auxiliar essa mulher que está no período da menopausa. E para fechar com chave de ouro, o que eu preciso evitar nesse período da menopausa? Bom, o que é que a gente tem que evitar? Cafeína e os Jura? energéticos, né? Estimulante. Aqueles estimulantes, na verdade, porque piora muito, principalmente os fogachos, as mulheres que tendem a sentir aqueles calorões, sabe? Então, evita cafeína, produtos com cafeína e pimenta, condimentados também, né? Quem é fã da pimentinha ali já dá Isso. uma E aí a gente alimentada. vem também, né? A gordura saturada, o açúcar, o excesso de sódio, né? Porque essa mulher na menopausa pode ter uma tendência a desenvolver uma hipertensão também, tudo pela Tá baixa, mais suscetível. pela baixa hormonal. Não que vai acontecer, mas está mais suscetível. Então, a gente, controle de sódio, açúcar, carnes vermelhas, ter cuidado com alimentos anti-inflamatórios, Sim. né? Os refinados em geral, frituras, né? O que a gente sabe, né? Que deve evitar sempre, né? Sim, Não só na sim. menopausa. Então, Andréia, dá para se viver bem na menopausa com qualidade de vida? Eu não tenho dúvida. Eu estou lançando um livro, né? Que é Você Pode Ser Feliz na Menopausa. Que maravilha! É um livro que eu vou lançar em breve, né? Que é justamente para todas as mulheres. Não é um livro técnico-científico, é um livro para as mulheres, né?
saberem que a gente pode sim, eu sou a prova viva que a gente pode ser feliz na menopausa. E talvez esteja vivendo a sua melhor fase, a correto? melhor fase, com certeza. Andréia, muito obrigada. Nosso bate-papo foi muito gostoso. Eu anotei todas as dicas, o pessoal de casa também. E te espero no nosso próximo VitaCast com muito mais conteúdo. Foi uma honra te receber aqui. Obrigada pelo convite. Tchau, pessoal. Nos vemos no próximo. Tchau, tchau.